Olá, alunos! Ao longo desse terceiro bimestre, a gente veio debatendo alguns aspectos relacionados ao parentesco, né? E falando sobre gênero e parentesco, quais são os papéis de cada gênero no sistema de parentesco, né? Nesse sentido, a gente falou sobre as ideias de Margaret Mead, como os papéis do gênero, tanto o homem quanto a mulher, são papéis atribuídos pelo meio social. Então, o papel que é atribuído a cada gênero é relacionado, o papel do homem e da mulher é relacionado à cultura, né? Então, segundo os estudos de Margaret Mead no século XX, ela disse que esse papel é dado pela cultura. Então, a cultura de determinado povo vai dizer o que a mulher representa no meio social e o que o homem representa no meio social. Falamos também sobre a ideia de Gayle Rubin e Sherry Ortner, que elas falam que o homem está ligado à questão da esfera pública, da vida do trabalho, né? E a mulher à questão da vida doméstica, a vida privada. O cuidado com os filhos, o cuidado com a maternidade, né? Então, a mulher é a questão biológica e o homem a questão pública, a questão da vida cultural, do trabalho. Então, há essa oposição entre cultura e natureza. E essa mesma oposição a gente estudou aula passada com o autor David Schneider, né? Ou David Schneider, que em 1968, com o trabalho Kinship, né? American Kinship, de 1968, ou seja, o livro publicado em 1968. Desculpa, eu falo muito rápido, tem hora. O livro publicado em 1968, denominado American Kinship, ele fala sobre essa relação de oposição entre natureza e cultura. Então, a mulher é vista como algo ligado à questão biológica, à geração dos filhos, à criação. Então, a maternidade, né? A questão da vida privada, traçando uma perspectiva parecida com as outras duas últimas autoras que eu citei agora, né? Gayle Rubin e Sherry Ortner. Então, ele tem um pensamento parecido. E o homem é a esfera da cultura, né? A produção, o capitalismo, a questão do trabalho, né? O homem é o provedor. A gente debateu sobre isso. Então, há essa relação entre natureza, essa oposição entre natureza e cultura. A partir desses estudos, surgiram outros antropólogos ligados também às perspectivas feministas, né? Buscaram ver essa relação de parentesco como uma forma de construção de parentesco, não relacionada apenas à questão biológica. O próprio David Schneider ele percebia que as pessoas às vezes acabam tendo papéis diferentes naquele meio social da família. A gente acaba buscando um parentesco assim por afinidade, né? A gente tem algum amigo muito próximo, a gente acaba chamando de irmão, trata ele como membro da família, né? Então essa relação. Então a partir desses estudos que vieram, né? Essa grade de estudos, por assim dizer, né? Essa herança de estudos antropológicos, com essas autoras que eu citei aqui, com esse autor também, que possibilitaram um novo campo de pensamento antropológico, que é o parentesco construtivista. O que vinha a ser esse parentesco construtivista? Já está dizendo. Parentesco vem de parente, né? Quem eu tenho proximidade relacionada à minha família, né? Do meu meio social familiar. Construtivista no sentido de construção, né? Então esse pensamento de parentesco construtivista está relacionado a essas ideias. Com base nisso, por exemplo, uma pessoa que é adotada, uma pessoa que perdeu os pais muito cedo, acaba tendo uma proximidade com os amigos, participando de uma família, do colega, por exemplo. Às vezes ele frequenta muito a casa, ele chama de tia a mãe do colega, ele tem um respeito muito grande pelo pai do seu amigo.
Então chama seu amigo de irmão. Então há toda uma construção de parentesco que as pessoas fazem, né? Então esse pensamento de parentesco construtivo está relacionado a isso. As famílias, a partir do século XX, século XXI, têm uma conformação diferente. As pessoas constroem o parentesco. As famílias que o pai é homossexual, alguma coisa do tipo. Não, a que eu estou relacionando ao estudo, pessoal, viu? Então há uma construção de parentesco, segundo esses autores, segundo os autores que eu citei aqui. Então o parentesco é construído. Eu posso às vezes não ter uma relação de sangue, mas eu posso respeitar aquela pessoa. A família pode ser adotiva. Pais adotaram um filho, mas não é o filho de sangue, mas há uma relação de parentesco, né? Uma relação de pai e filho, mesmo sendo adotivo. Uma mãe que é a provedora da casa, ela tem um papel de prover a casa. Então, ela tem a função materna como ela provê a sua casa. Então, essa construção de parentesco. Até mesmo o avanço da tecnologia possibilitou uma nova construção de parentesco. Vou dar um exemplo aqui. Mães solteiras que às vezes a pessoa não quer se relacionar, não quer casar. Às vezes uma mulher solteira, ela pode, segundo esses autores que eu citei, né? Pode procurar uma clínica de fertilização para poder engravidar. Então há essas questões, né? Então a mãe, o filho vai nascer, mas não vai ter um pai de fato, né? Porque numa clínica de fertilização eles não dão o nome do pai, né? No caso, a pessoa vai lá, coleta o material genético do pai e faz a inseminação, a fertilização in vitro, né? E a mãe tem um filho, mas não vai ter o pai, né? Para criar. Ela vai ser uma mãe solteira, ela vai ser mãe e pai ao mesmo tempo, por assim dizer, né? Então há essa relação de construção de parentesco. Então, existem diversas questões da antropologia que são bastante amplas. São temas contemporâneos de antropologia que estão debatidos no livro Sociologia hoje, e que as famílias, a partir do século XX, século XXI, a conformação das famílias mudaram. Então existem famílias que é o pai, a mãe e o filho. Às vezes tem famílias que é só a mãe. Então há toda essa relação que é construída, né? Então é isso, pessoal. A gente encerrou o tópico gênero e parentesco. Próxima aula a gente vai continuar no tópico antropologia e história. Antropologia e história, a gente vai entrar nesse tópico. Eu deixo como leitura para vocês fazerem as páginas 96 e 97, até onde tem antropologia e história, né? Só o comecinho, no caso. No caso, antropologia e história fica para a próxima aula, para vocês fazerem a leitura. Então não tem nenhuma página direito para leitura. Então é obrigatório que todos façam a leitura das páginas 96 e 97. Para a gente encerrar o tópico gênero e parentesco. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.